Salve, salve nação esmeraldina, você torcedora do maior e mais querido do Centro-Oeste. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Sou Esmeraldino, o canal que é feito de torcedor para torcedor. E hoje vamos para um pré-jogo mais do que especial, 16ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B 2025, tem na linda Curitiba Atlético Paranaense e Goiás, jogo de Série A na Série B. E para falar desse pré-jogo, você vai ficar por dentro aqui comigo. Hoje, Iris Cruvinel. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja bem-vindo, Iris. Muito bem, Alex, muito obrigado. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você, estar com essa galera aí, bem-humorada, essa galera bonita que não segue. Vamos que vamos falar muito desse jogão, muito bem destacado por você. Um confronto de Série A acontecendo na Série B. É isso aí, você, para não perder nada do nosso canal, não se esqueça, você que não é inscrito, de se inscrever, curtir todos os nossos vídeos. Lá você vai conseguir ver um arsenal bacana de vídeos, tem vídeos históricos, vídeos especiais com todos importantes entrevistados que nós recebemos aqui do canal. Então se inscreva. E não se esqueça também que nós estamos na promoção de 2K, 2.000 inscritos, né? E após atingir 2.000 inscritos, você vai poder concorrer a linda camisa do Goiás, a camisa que foi lançada essa semana, né? Então já vai lá, se inscreva e curta aí seu vídeo, nosso vídeo agora de pré-jogo. Qual que vai ser o resultado do Atlético Paranaense e Goiás? Escreva aí, curte aí no nosso, comente aí no nosso vídeo. Iris, semana importante, né? Goiás, semana cheia, vem do resultado não muito positivo, tropeçou pela segunda vez em casa, né? Empatou com o Criciúma, mas semana que teve reforços, camisas novas, estreando novo material aí. Mas o Goiás chega pressionado para esse jogo de amanhã, pela 16ª rodada, Iris. É, exatamente. Vai chegar pressionado pelos seus próprios erros. A gente vinha destacando bem desde o início, inclusive durante aquela sequência maravilhosa aí de resultados, de vitória. Liderando o campeonato, a gente destacou e eu bati muito em cima dessa tese de que o time ia oscilar, ia chegar a hora que ia perder alguns jogos. Perdeu. Vejamos aí que o Goiás, em 9 pontos, os últimos 9 pontos disputados, ganhou apenas 4. Foram 2 derrotas, uma vitória e um empate. É terrível isso aí. É, não é bom. Já perdeu a liderança, Curitiba já, desde a rodada passada na liderança, já jogou nessa rodada, abriu 3 pontos em relação a gente tem a possibilidade de voltar para a liderança, voltar não, né? A gente tem a possibilidade de encostar na liderança nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Sim, vai pressionado para o jogo, vai pressionado para o jogo. E esse campeonato é muito interessante, né, Alex? Você viu, o CRB ganhou do Goiás, de lá para cá, 4 resultados negativos. Se eu salvo engano, 4 derrotas seguidas. É uma tal de uma gangorra. Mas essa oscilação para o Goiás foi uma hora boa, dá para de recuperar, beleza, dá para de pegar alguma e se manter novamente. Mas que vai de baixo para ele só com certeza vai, sim. É isso aí, como eles já adiantou, né? A 16ª rodada teve início com o jogo do líder, né? Agora o novo líder, o Curitiba venceu o CRB fora de casa, em grande vitória do Curitiba por 1-0. Iris, só para te explicar aqui, o Curitiba está com 33 pontos, o Goiás hoje tem 3. O Goiás tem um ataque mais positivo, fez 19 contra 16. Só que o Goiás levou 12 e o Curitiba levou apenas 6. Então, o Curitiba tem um saldo de gols aí de 10 e o Goiás um saldo de gol de 7. Para voltar à liderança nessa rodada, seria uma vitória de 3-0 contra o Atlético Paranaense, que é muito inviável, né? Porque o Atlético Paranaense, embora não venha fazendo uma boa campanha, atualmente é o sexto colocado aqui no início dessa 16ª rodada, com 23 pontos. Mas o Atlético Paranaense é uma camisa muito pesada, né? E está se recuperando na competição. E então não deixa de ser um jogo muito difícil. E outro tabu, né? O Goiás faz muitos anos que não vence lá em Curitiba, né, Iris? E foi importante essa informação, eu não estava atento a ela. Se tem uma coisa que foi feita, foi para ser quebrada, para cair, é o tabu, né? Tomara que caia esse jogão aí do Goiás contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no sábado aí, se eu não me engano, às 20h30, né? Às 20h30 horas. Tomara que caia o tabu.
Estava pensando aqui, Alex, o Goiás vai enfrentar o Atlético Paranaense, o famoso CAP, né, o grande time, um dos grandes times do futebol brasileiro, está passando no momento de Série B. O Goiás vai enfrentar justamente no momento que eles estão em ascensão, eles estão se recuperando no campeonato. Não é um bom momento. Mas sempre foi jogo muito parede, sempre o Goiás sempre deu muito aperto no Atlético, o Atlético sempre deu muito aperto no Goiás, sempre rivalizaram muito, seja em Série B ou em Série A. O jogo aí talvez seja a de maior expectativa dessa primeira fase da Série B. É isso aí. O experiente treinador Odair Hellmann, né, que assumiu aí o Curitiba, ele vai pela primeira vez, para você ter uma ideia, eles repetiam a escalação na Série B. E como você falou, o Furacão, o CAP, foi muito bem, né? Foi muito assim, agressivo nesse início de abertura aí de janela. Trouxe o Benavides, um jogador aí do futebol latino-americano. Enfim, vem com grandes reforços. Então, assim, o momento para vencer é agora, porque quem venceu, venceu, e quem não vencer, não venceu, dificilmente vai vencer, né? Porque o Atlético deve endurecer, deve entender o que é a Série B, e com certeza é um jogo direto aí de briga de dois times postulantes ao acesso, eles. Não, com certeza. É briga de cachorro grande na Série B. É um clássico na Série B. E assim, dois times cotadíssimos para subir. Ninguém em sã consciência vai tirar tanto o Atlético Paranaense como o Goiás de, de uma de uma possibilidade aí. Não vai, ninguém vai se arriscar a não colocá-los aí como times que têm muita possibilidade de subir, né, como favoritos. Em sua consciência, todos vão admitir. Possibilidade de ser um grande jogo. Esse Atlético ele é time bem, ele é time assim, bem estabelecido, é time bem, bem postado no futebol brasileiro. Com certeza, muito, mas muito dificilmente eles ficarão de fora do acesso. Muito, mas muito dificilmente eles ficarão. É isso aí, o jogo, como já adiantamos aqui, galera, você que é nossos seguidores aqui do nosso canal, às 20h30, né, vai ser transmitido pelo canal Disney, apenas pela Disney, né? Então, se liguem aí, o jogo vai ser na Arena da Baixada, que tem um gramado artificial, a arbitragem de Série A, finalmente, né? Depois de arbitragem ruim, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, apita o jogo, com os assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa. O VAR vai ficar a cargo de Hilbert Estevam. Íris, para matar aí o Atlético Paranaense, o provável Atlético Paranaense, vem com um bom goleiro Mikael, aí vem na Beleze, Léo e Esquivel, Cauã Moraes, Felipinho, Raul, Patrick, conhecido aqui do futebol do Goiás, né, ex-jogador do Goiás, o Bruno Zapelli e Luiz Fernando. E na frente também conhecido, atacante para a Série B, eu acho muito bom, Allan Kardec, né? Falamos aqui, o Odair Hellmann treina esse bom time do Atlético Paranaense que não vem fazendo uma campanha condicente, mas vem se recuperando com esses treinadores. Eu fico vendo, analisando essas classificações, esses elencos, aí, até dos considerados favoritos da Série B, a gente vê a disparidade da Série A. Aquele time do Atlético que foi rebaixado do ano passado, se você olhar no papel, ele é muito superior a isso aí. Série B é Série B. Destacando aí, né, o Patrick, o Allan Kardec e o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é aquele que passou aqui pelo Atlético e o Patrick passou pelo Goiás. Allan Kardec rodou pra caramba, jogador veterano em final de carreira, mas muito bom jogador. E um treinador que tem lá seu know-how, que tem lá sua história. E assim, é jogo difícil e o Goiás pode começar, hein? Pode começar a sentir a partir de manhã, né, assim, falta daqueles 3 pontos que perdeu para o Atlético em casa. Numa possível derrota nesse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vai lamentar muito aqueles 3 pontos, que a gente vai distanciando um pouco da liderança. Mas tomara que não. Vamos com otimismo aí. A 16ª rodada que teve início na sexta-feira, né? Como a gente já falou. Perdão, ela teve início lá na quinta-feira, no Rei Pelé, no dia 10. O CRB perdeu para o Curitiba 1-0. Na sexta-feira, o Vila Nova empatou com o Operário em casa por 0-0.
Aí hoje, nesse sábado, tem Novo Horizontino e América, jogo importante, que se o Novo Horizontino vence, ele encosta no Goiás também. Tem Paysandu e Atlético Goiano, o Atlético Goianiense vai lá no Belém do Pará enfrentar o Paysandu. O nosso Verdão, o jogo do nosso Verdão, a gente está falando aqui do pré-jogo. Além disso, tem Criciúma e Ferroviária, Chapecoense e Remo, Atlético e Avaí. Na segunda-feira, Botafogo e Volta Redonda e fecha a rodada na outra terça-feira, às 19h30, Cuiabá e Amazonas, né? A liderança provisória do Curitiba com 33 pontos, Goiás tem 30, Novo Horizontino 27, Avaí 24 e o Remo 24. Esses são os cinco primeiros. Vamos falar do nosso Verdão que teve duas apresentações essa semana, né? Dois jogadores que precisam se restabelecer. O Moraes, que estava 2 anos aí suspenso pelo TJD por conta do envolvimento da casa de apostas, estava na Aparecidense, ganha essa oportunidade na carreira, foi apresentado, está à disposição. Também está à disposição, um pouco menos ruim fisicamente, mas está à disposição, deve também fazer parte do elenco, o Wellington Rato que promete atuar na sua melhor versão do Goiás. E ele tem duas boas versões recentes, né, Iris? Que é do Atlético Goianiense e do São Paulo, onde ele foi um jogador importante na temporada passada na Série A. Enfim, dois reforços que pesa e a gente espera resultados desses dois meninos aí que apresentaram essa semana, eles. É isso aí, Alex. O Wellington Rato, muito bem lembrado por você, bela passagem aqui no Atlético Goianiense, nosso co-irmão aqui de Goiânia. E devido a essa boa participação, ele foi parado, contratado, ele foi parar no São Paulo, fez grandes jogos no São Paulo também. Inclusive, eu assisti um jogo do, do São Paulo contra o Corinthians e ele fez um golaço, um chutaço de longe. E assim, eu achei que ele ia deslanchar até para possivelmente na Europa, né, já que estava num grande centro que é São Paulo. De repente ele foi parar no Vitória, da Bahia, e lá ele não foi bem. No Vitória ele não se adaptou, não jogou, foi contratado lá como grande contratação para o ano 2025. Chegou do Vitória lá com status de grande contratação. Não deu. Mas assim, talvez os deuses do Olimpo, os deuses do futebol, reservavam essa possibilidade de vir para o Goiás fazer uma grande Série B. Também cercado de uma grande expectativa, cercado de uma grande expectativa. Esse Moraes aí é um jogador relativamente bem, ele joga na lateral, mas também pode atuar no meio, e já brincou dele na zaga também. É um jogador que tem uma certa versatilidade. Assim, teve esse problema aí, está tendo como disse você, está tendo uma oportunidade, e, e tomara que ele honre essa camisa e venha fazer aquilo que a gente está precisando. Inclusive, a nossa área esquerda sofre muito. A área esquerda sofre muito. Quando não dá ali para o Neto, que tá lá, que por sinal está lá improvisado, quando não dá para ele é uma loucura. Você está tendo que ver Lovarte, improvisações ali, é terrível. Tomara que venha para suprir essa necessidade. Nós vamos falar do grande companheiro Zé Hugo? Vamos? É isso aí, Posso talvez. emendar? Não, daqui a pouquinho a gente vê essa questão do Zé Hugo. As más notícias vai para o final. Você, torcedor aí, vai escrevendo aí, vai comentando o nosso vídeo, a expectativa do jogo, seu placar do jogo aí. Qual é a expectativa? O Goiás do Wagner Mancini, né? Como a gente falou, as duas novidades apresentadas essa semana já está à disposição. Saiu no bid, já viajaram com a equipe, treinaram, né? Ontem o Atlético Paranaense liberou lá o estádio para o treino do Goiás, já que a grama é sintética, né? Diferente. É horrível essa grama, na minha opinião, é um ganho esportivo que deveria ser eliminado pela CBF, mas enfim, o Elton Rato e o Moraes à disposição. O ponto negativo e a baixa muito sentida é do Rafael Gava. Rafael Gava que não jogou o último jogo, também não viajou, então não joga esse próximo jogo. Então, se por um lado a gente tem duas belos reforços e a baixa do Gava, o Gava que é um cara que como faz falta o Gava, né, Iris? Sim, mostrou isso aí nos jogos que ele não jogou. Na verdade, não faz falta e faz mesmo, porque não tem substituto. Você põe Vitinho da conta, o Benítez veio fora de forma, não tem outro para pôr ali. O Goiás sente muita ausência do Galo, sente muito. Aqueles poucos minutos que ele jogou contra a Chapecoense foi decisivo para o Goiás ali fazer uma.
o placar. Mas falta sim o Gava. Para arrematar aqui esse finalzinho aqui, a gente arrematar o provável Goiás, lembrando que o Goiás também, além do Rafael Gava, tem o desfalque de que ele que entrou muito bem no jogo, no último jogo, fez um gol, deu uma assistência que não foi assistência porque o Pedrinho conseguiu errar o gol, o Jajá, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, não viaja, e o Zé Hugo foi pro elenco, viu? Ele está à disposição lá, mas enfim, é até merecido, talvez vem treinando, se esforçando. Mas já para falar de todo o elenco que está à disposição, eu já falo aí, emendo a provável escalação. Você, torcedor, comente aí se gostou, é o correto, não é? O provável Goiás tem o Tadeu, o Diego Caio, que precisa melhorar, deve estar jogando. Aí vem a zaga Messias. A imprensa está cravando a dúvida: Tite ou Luiz Felipe? Na minha opinião, o Tite tem jogado até mais ou menos bem. Ele não tem culpa da queda dos laterais, mas enfim. Tite ou Luiz Felipe pode pitar, viu, Isa? Essa é a primeira dúvida. Ele fecha aí a lateral com o William Knight. Vamos rapidão aqui pelo setor de defesa. Você iria com Tite e Luiz Felipe? Você não. Moraes, colocar ele já na esquerda, assim, na estreia, é meio complicado, né? Mas o William Lepa é improvisado, né, Iris? Você entraria com o Moraes e nessa dúvida aí, Luiz Felipe e Tite, quem você entraria na zaga? Olha, Alex, eu preciso de manter a minha coerência no pós-jogo contra o Criciúma. A torcida bateu um pouco no Tite. Ali eu saí em defesa do Tite, eu disse que ele não se comprometeu. Não, se não está sendo aquele jogador que a gente esperava muito, não está se comprometendo. E foi feita uma pergunta para mim, pelo um torcedor aí, sobre essa questão aí, se as águas do Goiás não estavam falhando. Eu atribuí aos erros das águas do Goiás a falta de uma atuação melhor, mais consistente do meio de campo, especialmente os volantes na questão da contenção e o pessoal do meio dele, que é mais próximo do ataque, então de segurar a bola. É muita bola toda hora em cima dos caras. Para manter a coerência, eu manteria o Tite. A zaga, Messias e Tite. E o Moraes você deixaria ele pro banco mesmo? É, pela dificuldade do jogo e pela a deficiência de marcação do, do Diego Caio, eu botaria o Willa Lepo para a posição dele, que é lateral direito, e colocaria o Moraes. Então, não sei por quê. O Moraes, ele estava jogando na Presidência, em plena atividade, jogando normal, não tem contusão, não está se falando problema de questão de deficiência física, está bem fisicamente. Eu faria isso aí. Ele na esquerda, Moraes na esquerda, e jogaria o Lepo do lugar do menino lá do Caico na direita. Penso que ele fortaleceria o nosso sistema defensivo ali pelas alas, pelas laterais. Até que eu queria discordar de você, mas assina embaixo, né? Com o Tite, em relação ao Tite, concordo com você e também iria com você, como você falou aí, do Lepe, faltaria ele para a direita e estrearia o Moraes. Mas embora a gente sabe que isso não vai ser. Então, a zaga deve ser Tadeu, Diego Caio, Messias, aí vem a dúvida só que é o Tite e o Luiz Felipe. Eu acho que o Mancini vai manter o Tite. Mas vamos lá. O meio de campo, então, eles. O meio de campo, Marcão e Juninho continuam, né? E aí, a outra dúvida. O Vitinho deve ser o provável titular, mas também a imprensa não coloca o Moraes no lugar dos laterais, não, tá? Então, assim, o Mancini deve realmente ir com o Diego Caio e o Lepo. Agora, a dúvida que a imprensa está colocando, o André Rodrigues, o pessoal das rádios todos, é entre Vitinho e Moraes. Então, esse meio de campo, o Moraes seria esse terceiro homem do meio de campo. E aí, esse meio de campo aí, você iria com Marcão, Juninho, Vitinho ou Marcão, Juninho, Moraes, eles? Só uma dúvida aqui, Alex, me deu uma dúvida agora, e parece que o Juninho ele não está punido com o terceiro cartão Não, não, amarelo, não. não. Tá não, não, tá não. O Juninho não, né? Não. É, assim, inclusive me falaram, eu não assisti, não vi, e o Mancini treinou essa, essa, essa substituição, essa possibilidade durante a semana de um Moraes no meio de campo. Assim, é uma alternativa, porque o Gaba não joga e o Vitinho, quando entra muito mal. Né? Eu defendi muito a entrada do Vitinho, muito mal.
Se o Moraes está em forma e teria condições, não custaria nada fazer o teste. Eu até faria. Eh, Não dá para você entrar com o Vitinho, não dá conta. Eu também Tá? faria, Deixa mas eu isso. eu iria com o Marcão, Juninho e o Moraes. Eu também iria com, como o Iris falou, mas provavelmente realmente o Vitinho. Mas essa é a dúvida, viu, torcedor? E vamos finalizar aqui, Iris, o ataque, né? O nosso ataque que tá devendo, hein? Anselmo Ramon, Pedrinho e o Wellington Matheus. Vamos ter que tolerar mais esse jogo, Iris. Quando você falou aí, e eu estava lembrando, sabe tudo do Juninho, mas o do Jajá eu tinha certeza que estava suspenso. Quando eu lembrei que o Jajá estava suspenso, que ele E o entrou tão Kaique bem, eu falei, machucado, tá? Já suspenso e o Kaique saiu machucado, então não tá. Então por isso que é, tem o mas nosso aí glorioso. na minha opinião é reforço. O Kaique machucado é reforço. Tomara, igual eu falei na live lá, tomara que se recupere na live do pós-jogo, após o empate contra o Criciúma, amargo empate, é, tomara que se recupere, fique bem e tudo, mas lá no banco, quietinho, andando, depois de jogo decidido, só para pegar o bicho, pelo amor de Deus, ele fora é reforço. Agora, você tem que ver, aguentar o Wellington Matheus, aquela preguiça de novo. Meu Deus do céu. É o famoso homem que é titular absoluto do Goiás, que atua no ataque, é o homem tido como importante ali para fazer a jogada, mas ele já jogou 23 jogos na temporada, se não me engano, 23 ou 24, nenhuma assistência, apenas um golzinho. Numa sequência de barulho. Duas coisas aqui, Eles, a gente precisa pontuar. O Eto Matheus é aquele jogador que concordo com você, né? Os números que você vem batendo aí, uma assistência, e zero gol, mas ele é um jogador que joga fora do lance, que é aquele jogador que volta, recompõe, é rápido, é o único rápido, mesmo que ele tropeça na bola toda hora, mas ele é rápido. É diferente, porque o Pedrinho voltou a ser o Pedrinho daquele portal proibido maior de 18 anos lá, né? O Pedrinho numa preguiça, numa descrença danada. O Anselmo Ramon também tá devendo, apesar que ele voltou, tentou voltar, ele tá tentando voltar, tá tentando construir, fez alguma jogada de meio, tá tentando. Mas, Iris, quando você vê no banco Zé Hugo jogaria no lugar de um desses três mesmo mal? Alex, essa questão do Zé Hugo, eu fiz uma análise assim, ó. Se você tem dado oportunidades sucessivas para o Wellington Matheus, e você constantemente tem dado oportunidade para o Arthur Kaique, colocado nos jogos, às vezes pondo como titular, não custaria nada você dar uma oportunidade para o Zé Hugo. As informações que tem é que está muito dedicado, está treinando bem. E ele é um jogador que ele é rápido também, tem umas passadas largas. Não sei, cara. E De estiloso, repente, né? O estilo dele é Lazidane, né? Bermuda aqui sim, quase no peito. estilosão, gosta de jogar com a camisa para dentro, todo saltitante, tudo, mas nós sabemos que isso não basta no futebol. Nós sabemos que isso não resolve. Não é demais dar oportunidade pro moleque, não. Tem muita íngua aí. O padrão dele tá pior. Né? Não é E demais, é não. um cara querido do grupo, né? Que foi pedido do grupo que essa nova chance está sendo dada e a gente torce que o Zé Hugo indo bem, a gente fique feliz, né? Tomara que comece indo bem hoje, se ele tiver a oportunidade, que entre e faça o jogo. Galera, é isso aí, é nosso pré-jogo. Você fique ligado que a gente após o jogo vai estar com o nosso pós-jogo, nossos tradicionais pós-jogo, né? A live do pós-jogo, né, Iris? E é um jogo difícil. Eu não costumo, sempre sou positivista, eles, mas hoje eu tô achando que vai de 1-1. Você pode aí emendar seu eventual placar e aquela nossa já tradicional, Isa. Vou te pegar de calça curta hoje aí, aquela frase para terminar o nosso pré-jogo. Não vai pegar o calça curta. Você não vai pegar de jeito nenhum, nem com calça curta e nem com calça comprida. Sai fora, rapaz. Placar. 1-0 para nós. 44 minutos do segundo tempo. Um pênalti duvidoso. Tá bom. Que o VAR vai lá, analisa, traça tudo lá e não foi. O juizão vai lá no monitor e manda. A gente recupera esses 3 pontos. E, famosa frase, o pensamento do dia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Autor, apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. É isso aí, com essa bela frase a gente termina o nosso pré-jogo.
esperando aí que o Goiás realmente faça como o Iris falou e vença, né? Não vença com tanto sofrimento, mas enfim, vindo a vitória, a gente está feliz. Saudações, Esmeraldina, e até a próxima, torcedor.